hoje nós estamos retornando com as nossas atividades, vamos tentar dar continuidade ao que nós estávamos vendo em estrutura de dados. Porém, é importante nesse momento nós fazermos uma revisão do que nós tínhamos visto, as partes mais importantes, essenciais para compor, né, a nossa ementa de estrutura de dados. Então, a gente tinha visto alguns tópicos essenciais e a aula de hoje eu preparei uma revisão com os detalhes que nós já tínhamos trabalhado em sala. Então, o primeiro tópico que nós tínhamos visto era ponteiro, né? Então, ponteiro nós fizemos até algumas atividades, eu tinha solicitado algumas implementações para vocês. Então, os ponteiros eles são utilizados para referenciar os elementos, ou seja, eles estão trabalhando com endereço de memória, né? Então, lembrando sempre que a gente fazia, né, a nossa representação aqui do sistema de arquivos do computador, como que ele armazena as variáveis, então ele tinha os endereços como se fossem umas pequenas gavetas, né? E cada gaveta dessa ela possui um índice, né, uma representação. Esse local ele tem um nome, esse nome a gente passava com a variável, né, que ela seria representada. Então, esse seu nome e o seu respectivo endereço. Então, lembrando que os endereços eles serão armazenados conforme o tipo da variável. Então, nós tínhamos, por exemplo, um inteiro, ele armazena 4 bytes. Se fosse um float, seria 8 bytes e assim por diante. Então, lembrando que sempre nós tínhamos o valor que vai estar armazenado aqui nessa gaveta, no nosso espaço de memória, e o respectivo endereço desse espaço de memória. Para que servia os ponteiros? Os ponteiros sempre servem para a gente poder mostrar, né, apontar para a posição de memória, ou seja, esse endereço aqui, e então acessar o respectivo valor que esteja nesse respectivo endereço, né? Então, sempre ele fazia o apontamento do endereço, por exemplo, 001 para uma variável aqui chamada x que tem um valor específico. Então, para isso que a gente utiliza sempre o ponteiro referenciando esses elementos. A gente sempre vai estar utilizando essa estrutura de ponteiros no decorrer da nossa disciplina, conforme as estruturas que a gente for trabalhar. Pilha, fila, listas, árvores, dentre outras coisas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de representação de ponteiro para vocês. Então, lembrando que nós vimos esse exemplo, né? Um inteiro aqui, ó, chamado i, com valor 5, um caractere aqui com o valor g, né? Uma letra g. Então, se fosse fazer um ponteiro para cada variável dessa, a gente tem que criar o ponteiro com o respectivo tipo da variável que eu quero apontar o valor. Então, sempre vai estar como asterisco e um nome do ponteiro. No caso aqui eu estou ponteiro de i, pi, né? O char, então, é o respectivo ponteiro do tipo da variável c, ponteiro de c, então asterisco pc, né? O nome dado ali para representar o ponteiro. Como as variáveis não foram inicializadas, né? Então eu não tenho nenhum valor aqui passado para ele receber esse ponteiro i, eu tenho que dizer que o ponteiro de i ele vai receber o endereço de i, né? O ponteiro de c ele vai receber o endereço de c. Então lembrando que sempre nós temos o e comercial aqui para representar que ele está recebendo o endereço. Depois dessas distribuições, né, que nós tivemos aqui, considere o valor de PI 1342 e o valor de PC 1346. Então, o que significa? Que quando formos organizar aqui para fazer a visualização, né, no sistema de arquivos, nós temos, por exemplo, a variável i aqui valendo 5, né? E o endereço respectivo da variável i é 1342.
2. Então, esse que é o endereço em que a variável i foi alocada para um dado do tipo inteiro. Se eu tivesse, então passa 4, né? 2, 3, 42, 43, 44, 45, porque são 4 bytes para um inteiro. Eu tenho aqui, ó, no 1, 3, 4, 6, a variável c com o valor g. Vou colocar aqui, ó, o valor g. Então, por que ele pulou aqui? Porque eu tenho que separar, né, 4 bytes, 4 gavetinhas aqui para ele poder armazenar esse valor de inteiro. E o próximo, então, ele armazenou a variável tipo c como um caractere, né? Então, só lembrando desses exemplos que a gente tinha visto e como trabalhar com eles. Esse outro exemplo aqui, ó, então o endereço, né, sempre ele está armazenado nesse formato aí para a gente poder visualizar o que seria esse dado, né, essa informação, e o respectivo valor aqui, ó, é o que está dentro do sisteminha de arquivos. Então, o endereço 1000 armazena a variável a que tem valor 1. O endereço 1004 ele armazena a variável b, que tem valor 2. E o endereço 1008 ele armazena a variável c, que tem valor 3. Né? Então, se você for chamar uma função ali para exibir esses valores, no caso aqui está exibir altera o nome da função, ele vai ter que buscar aí qual seria o endereço e trazer o respectivo valor de cada posição, né, que foi encontrado. Essa principal ideia aqui, ó, de apontamento. Né? Outro exemplo que nós vimos também, esse aqui, ó. Foram declaradas duas variáveis inteiras, x e y, e também um ponteiro do tipo inteiro, asterisco p. Então, esse ponteiro aqui, ó, é um ponteiro para inteiro. O que ele tem? Por enquanto não teve nada alocado para ele, então considera que esse ponteiro é nulo. Ele não sabe para onde que ele tem que mostrar, qual o endereço que ele tem que apontar. Nesse caso aqui, na próxima linha, foi definido que a variável x, ela vale 10. Então, o inteiro de x vale 10. E aí foi recebido que esse ponteiro, para poder trabalhar com esse endereço alocado, recebe o endereço de x. Né? Então, suponhamos aqui, ó, nessa tabelinha, aqui o valor de x é 10 e o endereço dele é 1000. Né? Agora, para eu fazer manipulação desses valores e poder trabalhar com o endereço, é possível você pegar o valor que você tinha respectivo desse ponteiro e fazer algum processo de atribuição, de subtração e assim vai. Então, o inteiro, a variável inteira y, ela vai receber o quê? O valor de p mais 5. Então, lembrando que o valor de P é representado pelo asterisco de novo. Se você quer saber o endereço de uma variável, então é o E comercial. Então, nesse exemplo aqui, começou que o valor de x valia 10, foi passado para o P o endereço de x, então o valor que nós temos para P é o 1000, né, que é o endereço 1000 com o respectivo valor 10. E aí, nessa operação y igual asterisco de p mais 5, ele vai fazer o quê? O valor atribuído para o ponteiro p, então ele vai buscar aqui p, ele está guardando o endereço 1000, então ele vai apontar para o valor, por isso do asterisco p, que é 10, e somar 5. Por isso, o valor de y vale 15. Então, ele sempre vai apontar para o que ele tinha. Então, ele buscou que P é endereço de 1000. Quando você faz asterisco P, você está pegando o valor do que está armazenado naquele endereço. Então, ele aponta para 1000 e busca qual seria o valor respectivo de endereço 1000. Né? Então, por isso que ele pegou 10 e somou 5. Então, o resultado armazenado em Y é 15.
Vamos para mais um exemplo, utilizando novamente um inteiro aqui, ó, com valor 10. Nós vimos esse exemplo, até pedi para vocês implementarem, né, para visualizarmos. Temos dois ponteiros aqui inteiros também, chamados P1 e P2. Temos que P1 ele está recebendo o endereço de x, né? Então, ou se for 1000, vai receber aquele endereço 1000. E o P2 está recebendo P1. Então, o que ele está trazendo nesse P1? Fizemos a representação aqui para exibir. Então, no primeiro printf aqui, temos o endereço de x, o endereço de P1 e o endereço de P2. Então, cada um está trazendo, dada aquela tabelinha que nós tínhamos aqui, né? Nós temos esses valores respectivos aqui, ó, endereço de P1, endereço de P2 e endereço de x. Bom, então ele está exibido aqui, ó, que endereço de x é 0022, o endereço de P1 é 0022 FF18, aqui termina com 1C, F18, FF14. Aí, no segundo eu pego o quê? Os valores armazenados. Então, é o que está aqui dentro, ó. É o que está aqui, ó. X, P1 e P2, né? Então, o que está armazenado em P1 e o que está armazenado em P2? Se em P1 está recebendo como valor o endereço de x, então o que ele tem que receber? O primeiro aqui, claro que é 10, que é o valor de x. Em P1, ele vai pegar o que é o endereço de x, é o valor que ele tem armazenado, né? Agora, P2 vai estar recebendo o valor de P1. Nesse caso aqui, o que P1 tem? É o endereço de x, então ele também vai ficar igual ao que nós tínhamos antes, né? O FF1C. Agora, qual é a referência, né? O que ele tem armazenado para a referência? Ou seja, se ele tem o endereço, ele aponta e depois que aponta ele busca o que tem de referência, que é o que está aqui dentro do sisteminha de arquivos. Em x, eu sei que eu tinha armazenado 10, que é conforme essa linha aqui, ó, né? X igual a 10. Agora, a referência, né, que é o asterisco de P1, vai estar mostrando o quê? 10. E a referência de asterisco de P2, também é o que está armazenando aqui? 10. Porque ele faz o apontamento do endereço, o endereço busca a referência. A P2 busca o apontamento para P1, P1 busca que ele tenha um apontamento para endereço de x, e o endereço de x tem um valor armazenado 10 aqui. Então, esse que é o processo de busca.